Descer aqui que eu prefiro ficar mais perto de vocês, assim eu fico menos nervoso. Vamos orar? Vamos começar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento aqui, por essa reunião, por esse culto, Pai, em que estamos aqui para te louvar e para te escutar. Senhor, usa-me como teu canal, teu instrumento, que eu seja o teu porta-voz aqui, Senhor. Ministra aos nossos corações, assim nós te pedimos, traga a revelação da tua palavra a cada um de nós, Senhor. Assim eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, como foi falado aqui, a gente já está ouvindo nas conexões, nós estamos no mês do evangelismo, né? Um mês em que Deus nos direcionou para que de maneira intencional nós possamos evangelizar de maneira mais intensa. E nada melhor do que a gente ouvir o evangelho, que é a mensagem que nós devemos anunciar através do evangelismo. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o evangelho. Mas o que é o evangelho? A palavra que é traduzida como evangelho para o português, em grego, é euangelion, que quer dizer boa notícia, a boa mensagem. Mas qual é essa boa notícia? Para que a gente possa começar a conversar um pouco sobre a boa notícia, sobre o evangelho, é necessário que a gente comece a entender a nossa realidade. Quem nós somos? Todos os homens são pecadores e estão sob a maldição do pecado. O que nos mostra isso, o que nos revela isso, são as Escrituras. Então eu quero que vocês abram a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. Diz o seguinte, lendo na versão NVI: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Avançando para o versículo 23, Paulo nos diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então essa é a nossa realidade. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que todos nós somos pecadores e estamos sob o domínio do pecado. O pecado reside dentro de nós, todos nós sem exceção. Diante disso, todos nós nos tornamos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Sem ela, estamos perdidos, porque nós não somos bons. O Juarez falou já diversas vezes aqui, essa é a nossa realidade, nós não somos bons. Lá em Apocalipse 3, Jesus falando para a igreja de Laodiceia, ele mostra a nossa realidade ali, que serve para nós também. O povo da igreja de Laodiceia, eles achavam que eram ricos e bons, só que Jesus mostra a realidade deles. Jesus afirma que eles são pobres, miseráveis, cegos e estavam nus, espiritualmente falando, e essa é a nossa realidade. Nós somos pobres, miseráveis, cegos, e estamos nus sem Cristo. Sem Deus, nada somos maus. Você sabe o que nós merecemos? Juarez já falou aqui diversas vezes também, nós merecemos o inferno. Todos nós somos merecedores do inferno, todos nós somos pecadores. E Paulo afirma que por conta de sermos pecadores, nós estamos destituídos da glória de Deus. O que significa isso? Que nós fomos removidos da glória dele, da presença dele. O pecado nos tira da presença de Deus. Essa é a nossa realidade, é isso que nós somos. Mas para que a gente possa entender um pouco mais dessa realidade, vamos ver um pouquinho sobre a origem dessa condição de pecador. Quando que isso começou? Como que isso começou? Para que possamos entender um pouco mais a profundidade dessa situação. Tudo começa lá em Gênesis. Deus cria o mundo e Ele cria o homem. E ali, Ele dá uma ordem específica para o homem. E essa ordem está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Diz o seguinte: mas o Senhor Deus lhe ordenou, aqui é Deus falando com Adão, tá?
coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então a gente vê aqui o que? Deus cria o mundo, Ele cria tudo que tem, tudo que há, e de maneira especial Ele cria o homem. O homem é o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi formado pelas mãos do Criador. E Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós temos um pouco de Deus dentro de nós, através do fôlego de vida. E por que Deus fez tudo isso? Criou o homem de maneira tão especial? Porque Ele desejava ser revelado para a criação através do homem. O homem foi instituído para ser o representante de Deus na criação e representar a criação diante de Deus. Esse era o desejo dele. Como que o homem representaria, revelaria Deus? Obedecendo a Ele. E aqui a gente vê uma instrução clara de Deus para Adão, para Eva, para o homem, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas as árvores que havia no jardim, e havia inúmeras árvores no Éden, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque Deus desejava um relacionamento íntimo e intenso com o homem, e que assim o homem pudesse revelar Deus à criação. Tudo caminha bem, mas eis que surge quem? A serpente, Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que acontece quando surge a serpente. Está lá em Gênesis 3, 1. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o que a gente vê aqui? Nós vemos aqui que Deus deu uma ordem expressa para o homem e para a mulher: podem se alimentar de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas vem Satanás, na figura de uma serpente, induz o homem e a mulher a desobedecer a Deus. E ali o homem e a mulher decidem ouvir a serpente, ouvir Satanás e obedecê-lo. E assim eles desobedecem a Deus. De maneira deliberada, eles decidem servir a Satanás, em detrimento de servir a Deus. E aqui, é algo que eu acho que é crucial para a gente entender essa história. No centro do jardim haviam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se alimentar da árvore da vida representava viver a vontade de Deus, viver um relacionamento íntimo e intenso com Deus, viver uma vida dependendo dEle, vivendo a vontade dEle. Mas já comer da árvore do conhecimento do bem e do mal representava viver uma vida independente de Deus, uma vida separada de Deus, vivendo a própria vontade. Comer da árvore da vida era servir a Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era servir a si mesmo, servir a própria carne. E não é à toa que essas árvores estão no centro do Éden, porque isso está no centro da nossa vida com Deus, é o núcleo. Essa escolha é a principal escolha que nós temos que fazer todos os dias: se nós vamos comer da árvore da vida, servindo a Deus e se relacionando com Ele, ou se vamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vivendo a nossa vontade, o nosso querer. Todas as outras escolhas derivam dela. E aqui, Adão acaba escolhendo de maneira errada, e através desse ato, dessa escolha equivocada de Adão, o pecado entra no mundo, e isso traz consequências para o homem e para toda a natureza. Toda a natureza é afetada pelo pecado. Mas aqui eu acho que tem uma consequência que a gente tem que se atentar um pouco mais, que a partir do momento que Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morrem, não fisicamente, mas espiritualmente. E a morte espiritual é a separação total de Deus, é o homem viver separado de Deus.
E a partir daí ele é expulso do Éden e da presença de Deus. Então nós temos aqui o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que de maneira deliberada decide desobedecer a Deus, e assim viver separado de Deus, afastado de Deus. E para se agravar um pouco mais, há um princípio na Bíblia, em que todo ser vivo, todo ser vivente, reproduzirá segundo a sua espécie. Então, para trazer um exemplo prático desse princípio, quando nós plantamos uma semente de limão, o que vai nascer? Um limoeiro. Não vai nascer um abacateiro, não vai nascer uma mangueira, vai nascer um limoeiro, por conta desse princípio. Cada ser vivo reproduz segundo a sua espécie. E aqui tem um agravante, porque a partir do momento que Adão e Eva são infectados pelo pecado, em que o pecado entra dentro deles, eles começam a gerar seres, filhos pecadores, filhos com a natureza caída. E aqui estamos nós, como descendentes de Adão e Eva, temos essa natureza caída, somos pecadores. Então aqui surge todo o problema. E aqui está um grande problema, um grande dilema. Deus criou o homem para se relacionar com ele, e para que ele revelasse Deus, e a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles são afastados de Deus, são separados de Deus. E agora, como resolver esse grande problema? Como que pode ser corrigido, reparado esse erro, esse problema? Porque o homem não poderia pagar por essa dívida. Somente alguém sem pecado poderia pagar por essa dívida, poderia fazer esse reparo. Então como poderíamos resolver isso? Deus, através do seu amor infinito, Ele proveu uma solução para isso. Deus dá uma solução para o pecado. Já lá em Gênesis 3, nós temos a primeira vez em que a profecia a respeito da vinda do Messias é revelada, é falada na Bíblia. Gênesis 3,15. Então em Gênesis 3 nós vimos o pecado, né? Logo na sequência, no versículo 15, olha só o que Deus fala: porém inimizade entre você, que é a serpente, tá? Satanás, porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, esse ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então olha aqui, o descendente, o que Deus está nos falando aqui? Ele revela a solução para esse problema. Ele vai enviar um homem para resolver isso. Ele vai enviar o Cristo, o Messias, o Salvador, para que possa reparar esse erro, resolver esse problema. Muitos teólogos afirmam que esse versículo eles chamam de proto-evangelho. Proto é primeiro. Então eles dizem que é o primeiro anúncio nas Sagradas Escrituras do Evangelho. É a primeira vez em que Deus revela a solução para o pecado. É a primeira vez que Deus traz a solução e nos mostra que Ele enviaria um homem para morrer por nós. E a gente vê, lá em João, todos receberam, né? João 3,16, o cumprimento da profecia em Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E muitas vezes nós temos dificuldade em entender essas duas qualidades em Deus, juntas. Muitas vezes a gente acha que isso é contraditório, mas não é. Se fosse uma moeda, de um lado da moeda nós temos a misericórdia e a graça de Deus, do outro lado nós temos a justiça. Por causa de Deus ser justo, é que é necessário que haja misericórdia e a graça dEle. Porque alguém tem que pagar por essa dívida, alguém tem que pagar pelo pecado. E aí entra a misericórdia e a graça de Deus, provendo Jesus, para que possa pagar a nossa dívida, porque nós não poderíamos pagar por ela, somente alguém sem pecado poderia pagar. E aqui a gente vê, através de João, a revelação de que a salvação está disponível a todos que nele crer, que crerem em Jesus. Só que é necessário entender que o crer não é apenas acreditar em Jesus, que Ele veio e morreu na cruz.
o crer verdadeiramente significa obediência, significa firmar uma aliança com Cristo. Hoje aqui nós vamos ter o batismo, um ato público, em que pessoas decidem firmar essa aliança com Cristo, entregando a vida delas a Jesus, decidindo seguir a Jesus, decidindo que não querem mais servir o pecado, mas servir a Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, em que Deus envia o seu único Filho, como Messias e Salvador, para morrer por nós na cruz, e nos dar uma nova vida, uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Ele, uma vida em que nós podemos novamente entrar na presença de Deus, e nos relacionar com Ele. Mas como que ocorre esse processo da salvação? Para a gente conversar um pouquinho mais, Efésios, capítulo 2, versículo 1, aqui a gente vai ver Paulo afirmando que a salvação é pela graça, não é por obras, mas sim pela graça. É um texto um pouco extenso, mas muito importante, e é um texto em que Paulo tem uma didática maravilhosa, para que possamos entender esse plano da salvação, possamos entender o Evangelho de maneira mais profunda. O texto lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a gente vê Paulo aqui de maneira, acho que muito franca, muito clara, muito didática, mostrando que estávamos mortos no pecado, que todos nós éramos escravos do pecado, e que ouvíamos e seguíamos o inimigo, Satanás. O pecado nos tornava escravos, e assim deixávamos de viver a vontade de Deus, para ser guiado pelo mundo e pelo inimigo. Mas Deus, demonstrando sua misericórdia infinita e seu grande amor, Ele nos salvou. Nós somos salvos por uma ação e iniciativa exclusiva de Deus. Essa ação e iniciativa veio dEle, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom, porque Deus é bom e nos ama tremendamente. Ele nos deu essa solução, Ele enviou Jesus, para que pudéssemos viver livres do pecado, servindo a Deus, nos relacionando com Ele, e assim buscando viver a vontade dEle. Através de Jesus, Deus nos deu uma nova vida, uma nova chance de vivermos um relacionamento íntimo e intenso com Ele, por toda a eternidade. Esse relacionamento começa aqui, mas ele vai por toda a eternidade. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras, não por nosso mérito. Não há nada que possamos fazer que seria suficiente para que pudéssemos ser salvos. É tudo por Cristo, para Cristo e com Cristo. É pela graça, mas não é de graça, é mediante a fé em Cristo Jesus. É através dele que nós acessamos essa salvação. Mas a salvação também nos traz uma promessa.
a promessa da vida eterna para todos aqueles que são salvos, para aqueles que têm uma aliança com Cristo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, 1. O texto nos diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Aleluia! Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia! Então, mais do que a salvação, Deus nos traz uma promessa de uma vida eterna com Ele, Ele habitando conosco, Ele estando conosco. Veremos Deus face a face. A salvação é muito mais do que o perdão dos pecados, é uma vida eterna com Deus, é viver com Ele por toda a eternidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos começar aqui. Como nós vimos na semana passada, a vida eterna é um reflexo do que nós vivemos aqui. Se nós queremos viver essa promessa de Deus, nós precisamos ter uma aliança com Cristo, e viver essa aliança, honrando e obedecendo a Deus, vivendo a vontade de Deus. Esse é o chamado de Deus, esse é o Evangelho. Não é apenas reconhecer Jesus, mas é firmar uma aliança, entregando a vida a Ele de maneira verdadeira, de maneira real. Na semana passada nós vimos também, Jesus nos revelou o que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus aqui, não é saber quem Deus é. A palavra conhecer, traduzida do grego, é ginosco. Ginosco quer dizer relacionamento íntimo. Então, conhecer é se relacionar com Deus. A vida eterna é viver a partir daqui, por toda a eternidade, se relacionando intimamente com Deus. Esse é o desejo. Para isso que a gente precisa firmar uma aliança com Cristo, porque Cristo é a porta que nos dá acesso ao Pai. É Ele que viabiliza esse acesso, é Ele que nos leva até o Pai. E a gente viu aqui também no texto de Apocalipse 21, em que o lugar onde a gente vai habitar por toda a eternidade, não há morte, não há tristeza, não há dor, não há pecado, não há sofrimento, não há nenhum mal, não há nada de mal lá, porque Deus está lá. E onde Deus está, ali a gente encontra uma satisfação plena, alegria, um amor que nos enche por completo. Nós viveremos ali uma vida plena com Deus, tendo satisfação plena, prazer e alegria, vivendo o propósito eterno de Deus para nós. Isso é tudo que o homem sempre buscou. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para isso. Foi para isso que nós fomos criados. Estava meditando nessa palavra, estava até conversando com a Gi, a minha esposa, e a gente vê tantas religiões no mundo, algumas religiões não cristãs, que eles até acreditam em Deus, só que o diabo trabalhou nessas religiões para que não acreditassem em Cristo. Eles não acreditam que Cristo é o Messias, eles acreditam que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo foi uma pessoa iluminada, que realizou milagres, mas que Ele é apenas um profeta, e não Filho de Deus. O inimigo e o mundo trabalham para que a gente não viva essa aliança com Cristo, para que não reconheçamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que não tenhamos essa aliança. E aqui, eu acho que também é um problema como igreja, falando com todo amor, é um problema nosso como igreja. Eu acho que nós como igreja banalizamos o que Cristo fez.
Parece que Jesus foi comprar um pão ali no Central e trouxe para nós, e é legalzinho, está tudo bem, mas não, Jesus nos reconectou com o Pai. Jesus pagou por todos os nossos pecados, Ele pagou por uma dívida que nenhum de nós poderia pagar, nenhum de nós. Ele fez algo tremendo e maravilhoso, e que precisamos honrá-lo, viver numa aliança verdadeira com Ele, ouvindo e obedecendo, relacionando com Ele. Nós precisamos nos entregar mais a Cristo. Ele deu tudo que tinha por nós. Lá em Filipenses 2 a gente vê, Jesus, Ele saiu da sala do trono, um local perfeito, um local onde não há pecado, onde não há dor, onde não há sofrimento, um local maravilhoso, e Ele saiu de lá, por amor a nós, para que o Evangelho fosse feito. Ele deixou tudo aquilo e veio aqui como homem. Vocês já pararam para pensar que Jesus viveu dependente de Maria e de José boa parte da vida dele aqui? Precisava que fosse alimentado por Maria e por José, precisava que Maria e José limpasse ele quando era bebê, precisava que Maria e José ensinasse ele a andar, a escrever, a ler. Ele veio aqui por amor a nós, se despindo da divindade dele, para que nós pudéssemos novamente sermos conectados com o Pai, estarmos novamente na presença do Pai. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, é a entrega de Jesus por nós. E muitas vezes a gente tem preguiça de orar um pouco, de ler a Bíblia. Nós precisamos mudar essa realidade, nós precisamos realmente nos entregar a Deus, vivendo uma aliança com Cristo, honrando e obedecendo. E caminhando já para o último ponto dessa palavra, não quero estender muito, a gente vai ter um batismo aqui, é um momento de muita alegria, pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo, entregando a vida para Cristo, momento de tamanha alegria. Último ponto é como devemos proceder para alcançar a vida eterna, de maneira bastante prática. Tem 4 pontos aqui para a gente conversar. Primeiro ponto, reconhecer a real situação de pecador, que não podemos se auto-justificar. Nós temos a necessidade de um Salvador. É necessário que haja um Salvador para nos salvar do pecado. Nós precisamos inicialmente reconhecer que somos pecadores, que somos dependentes de Cristo, somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Sem Cristo não somos salvos. Não há o que possamos fazer sem Cristo que possa nos levar para a salvação. É só Cristo que nos leva à salvação. Precisamos reconhecer isso. O segundo ponto é que precisamos, depois de reconhecer a nossa real situação, nos arrepender da nossa vida passada e dos nossos pecados. Jesus fala lá em Mateus 4:17b: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Mais do que reconhecer a nossa condição, precisamos nos arrepender. E arrependimento não é simplesmente pedir perdão, pedir desculpa. Arrependimento é muito mais profundo do que isso. É reconhecer quem nós somos, mas também desejando que a gente já não faça mais aquilo, desejando que a gente não peque mais. É um desejo de mudança de vida, de pensamento, de postura. É uma metanoia. Metanoia é a transformação da mente. É não querer mais pecar. Se hoje eu cometo um pecado, eu me arrependo e peço para Deus me ajudar a não cometer mais ele. Então arrependimento é muito mais do que um pedido de perdão, de desculpa para Deus, mas um desejo de ser verdadeiramente transformado, para que não cometa mais aquele erro, aquele pecado. O terceiro ponto é firmar, fazer uma aliança com Deus, é decidir obedecer a palavra de Deus e se entregar totalmente a Ele, é viver para Deus, não mais viver para nós mesmos, mas passar a viver para Deus, para Cristo, servindo a Ele. E assim todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas passam a ser as decisões e escolhas de Deus. Nós passamos a pedir e a consultar a Deus, cada vez temos que ter uma escolha, uma decisão, deixando de viver a nossa vontade, viver a vontade dEle, deixando de andar pelos nossos caminhos, para andar pelos caminhos que o Senhor deseja, obedecendo, revelando, desejando, amando. E o quarto e último ponto é ligar-se ao corpo de Cristo,
a igreja, deixar ser discipulado para aprender e desenvolver um relacionamento com o Pai. Então aqui, nós como corpo de Cristo, temos que estar unidos. Alguém já viu um dedo andando sozinho pela rua? Um braço andando sozinho? O corpo anda junto, é um só. Nós somos corpo de Cristo. A partir do momento que a gente firma uma aliança com Cristo, nós nos tornamos corpo de Cristo. Precisamos andar como corpo. E Deus usa os irmãos, usa a igreja para ir nos transformando à semelhança de Jesus. Através dos irmãos, Ele nos ensina e nos abençoa. Hoje, quem teve o privilégio de estar aqui, na oração, nas 12 horas de oração, percebeu isso. Eu fui abençoado pelos irmãos no tempo que eu estive aqui hoje. A oração do irmão, a presença dele, me abençoou, me impactou. Vejo alguns irmãos que vêm e ficam às 12 horas aqui. Isso nos impacta e nos mostra que a gente precisa buscar mais, precisa ir mais, sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto. É necessário que estejamos ligados ao corpo, que estejamos ligados como igreja. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus, o poder de Deus para a salvação das pessoas. Nós somos pecadores, miseráveis, pobres, nus espiritualmente. O pecado nos separou de Deus, nos afastou de Deus, mas Deus, através da tua infinita misericórdia e amor, envia Jesus Cristo, envia o seu Filho, para morrer por nós, para pagar a nossa dívida, e assim nos reconectar com Deus. Agora nós temos livre acesso ao Pai novamente, graças à morte de Jesus, graças à vida e morte dele, nós temos novamente a possibilidade de estarmos com Deus. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, uma vida de renúncia e entrega a Cristo, mas que nos dá acesso ao Pai, e que nos leva a viver uma vida plena em Cristo Jesus. Tudo isso é pela graça, pela misericórdia. Que possamos meditar essa semana nessa palavra e nos aprofundar nela, para entendermos o tamanho do Evangelho, e que isso vá nos transformando, para que possamos nos render cada dia mais a Deus. Quero que vocês fiquem de pé, para que nesse momento vocês orem ao Pai, para que Ele traga uma revelação ainda mais profunda ao coração de cada um de vocês. Clamem ao Espírito Santo, traga essa revelação do Evangelho, para que possa entender a profundidade do Evangelho, possa entender realmente o que é o Evangelho, e assim vivê-lo, e assim revelá-lo, e assim mostrá-lo. Nós estamos sendo chamados, nós fomos comissionados por Jesus, para ir fazendo discípulos em todas as nações, levando o Evangelho, mas a gente só pode entregar o que a gente tem. Então vamos buscar uma revelação cada vez mais profunda do Evangelho, e através dele revelar o Evangelho, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Orem, clame para que o Espírito Santo aqueça essa mensagem no coração de vocês, revele o Evangelho, e dê um desejo de levar o Evangelho, porque há muitas pessoas aí fora, que precisam receber a boa notícia, precisam receber o Evangelho. Seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me quebrantado no seu amor. Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Ó Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós estamos aqui para nos render diante de Ti, para reafirmarmos a nossa aliança com Cristo e assim vivermos uma nova vida em Cristo Jesus diante de Ti, Pai. Senhor, revela aos nossos corações o Evangelho de maneira mais profunda, mais intensa, para que possamos viver uma vida rendida aos Teus pés, possamos viver uma vida que agrada e que alegra o Teu coração. Senhor, aquece o nosso coração, para que possamos anunciar o Evangelho, possamos levar o Evangelho a toda criatura, levar o Evangelho a todos aqueles que o Senhor deseja se revelar e conhecer a salvação e conhecer essa palavra. Assim nós te pedimos, Senhor, levanta aqui uma igreja evangelística que ama a Ti sobre todas as coisas e anuncia o Evangelho por onde for, aonde estiver, anuncia o Evangelho. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui maravilhoso, em que algumas pessoas estão se rendendo a Ti, entregando a vida a Ti, firmando essa aliança através do batismo, Senhor. Eu intercedo por cada um deles, Pai, que eles sintam a Tua presença de maneira viva e intensa. Espírito Santo, revela a profundidade dessa aliança, a profundidade desse ato, e os conduza para que eles vivam uma nova vida em Cristo Jesus, possam renascer dessas águas para Ti, livre do pecado, entregando a vida deles a Ti e vivendo a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.